cristão. Eu dou a Bíblia na mão do cristão. Ele não quer ler. Ele quer acreditar na sandice que é dita pelo autonomeado pastor. Ele não quer fazer o esforço intelectual de penetrar num texto complexo como o texto dos evangelhos. Ele quer apenas a ilusão. Ele não quer nem a realidade do cristianismo. Ele só quer um mecanismo. Se você gritar, se você botar a tua mão para cima e ficar dizendo Jesus, você se cura de um câncer. O cara quer acreditar nisso, ter o saber. E a humanidade, nos últimos 300 anos, desenvolveu uma quantidade de conhecimento que nunca antes na história a humanidade tinha conseguido tanto conhecimento em tão pouco tempo. A partir do método científico, do desenvolvimento das tecnologias. É muito conhecimento. Eu acho que isso soterrou as pessoas. Eu não vejo explicação. Você é cristão? Não. Quer dizer, sou nascido e criado culturalmente dentro do cristianismo. Eu não sou cristão, mas tenho muito mais respeito por Jesus Cristo do que 90% dos cristãos. Mas leu a Bíblia? Li, um livro maravilhoso. Mas não li buscando misticismo, li buscando informação histórica e ter contato com o pensamento de uma pessoa que, no mínimo, merece a nossa atenção, porque em torno dele, coitado, se fundou tudo que a gente vive no Ocidente. Então, quem não lê a Bíblia é um despreparado para a sua contemporaneidade. Então, eu fui ler. E quando encontrei essa tradução, que é uma tradução de muito boa qualidade, feita diretamente do grego, aí li, inclusive, com alegria, porque era um texto agradável de ler. Mas leio sem religião. Isso que você está falando é tão importante, porque existe, de fato, algo que, inclusive, está na Bíblia, que a Bíblia diz, virão muitos em meu nome e enganarão a muito. Cristo disse isso. Ele disse isso. Cristo diz isso. Virão muitos em meu nome e enganarão a muito. E o que a gente vê nessa pregação desvairada é que essa pregação diz coisas, inclusive, contrárias ao que disse Jesus Cristo. Eles fazem uma confusão muito grande, porque a pessoa que está ouvindo não quer ter capacidade de crítica ao que ela está ouvindo. É muito fácil, quando alguém quer ser enganado, enganar a pessoa que quer ser enganada. Agora, a razão primeira desse desejo de viver uma ilusão é misteriosa. Eu suponho que ela tem a ver com a compreensão da finitude. Porque se você estudar, você vai saber que você morre. Agora, se você não estudar, você talvez possa se iludir de que você é imortal. Talvez a gente seja imortal, mas o estudo não diz isso. O que nós sabemos diz que a gente termina. Então, talvez a gente não termine, mas... Do pó vieste ao pó voltará. É uma dúvida até interessante de ter, mas é muito difícil as pessoas que estão em grande sofrimento material, estão em grande angústia no momento, terem espaço psicológico para questões, digamos assim, supérfluas, no fundo, sabe? Mas, Pedro, mesmo pessoas que não estão em grande sofrimento, que não estão passando por momentos Conveniência difíceis... econômica. Conveniência econômica. A religião é o maior negócio que a humanidade jamais inventou. Então, eu acho que existe uma grande parte da população que não está em sofrimento econômico, que tem dinheiro, que se torna um cristão apaixonado por isso para dar o golpe de Estado que eles queriam dar. Todo golpe de Estado é um movimento de enriquecimento de uma minoria. E todo golpe de Estado se promete ser um movimento para o povo, né? Há quem diga, jornalistas amigos nossos, que já passaram a chamar o golpe de 64 de movimento. Não ouvi isso? Eu ouvi isso, foi ao ar isso, eu ouvi isso da boca de pessoas que eu conheço de jovem, dizer que não foi um golpe, foi um movimento. Começa a se relativizar a história, não é? Porque o interesse econômico em manter o povo ignorante é muito grande. É muito grande. Se você pagar um salário mínimo a alguém, a pessoa tem que estar muito desprovida de conhecimento. Tem que estar muito refém daquele emprego que é o único que ela pode ter. Então, isso se soma, né? Quer dizer, as pessoas querem se manter ignorantes e uma minoria dos ricos querem ter um bando de ignorantes para poder continuar pagando apenas um salário. É duro lidar numa sociedade culturalmente em que o saber foi distribuído de uma maneira justa. É mais difícil você manter a desigualdade econômica. Então, eu não tenho certeza de nada. Eu desconfio que é mais ou menos por aí que isso anda. Interesse econômico. Nesse sentido, eu sou muito marxista. Eu acho que o Marx tem razão. O econômico é dominante na vida. Mas o econômico entendido no sentido amplo do que é o econômico. O econômico não é o financeiro.
Financeiro é dinheiro, é ter dinheiro, não ter dinheiro, é estar devendo, não estar devendo, estar credor, estar devedor. Isso é dinheiro. O econômico é a totalidade do fenômeno da vida, no sentido marxista. Tudo que se passa é uma economia, poderia-se dizer, é uma relação do homem com o ambiente natural e com os outros homens, e tirar disso um proveito para si, uma inspiração de compreensão sobre este terrível momento. Qual é o mundo que estamos vivendo, Pedro? É difícil até definir, mas é um mundo de definição despudorada, né, do autoritarismo e da mediocridade no poder. Como se a mediocridade na gente não suportasse mais as demandas tão exigentes do saber e se rebelasse contra o saber e falar, não, pera lá, a espontaneidade é que vai ficar no poder e não o saber. Tanto que esses fascistas todos, uma das características dessas pessoas é arvorarem-se a uma espontaneidade absoluta, falam do jeito que querem, ofendem, xingam, em nome de uma espontaneidade. Isso encontra grande eco nas pessoas, porque o saber é exigente, porque o saber, de fato, nos torna inevitavelmente conscientes da nossa finitude. E isso é bastante incômodo. Então, para evitar a sensação permanente da finitude, a ignorância se disfarça de espontaneidade e busca o poder para então legislar um mundo que seja assim, um mundo em que não se tome vacina, para dar um exemplo bem evidente, porque é trabalhoso tomar vacina sabendo que de fato havia um risco. Claro que havia um risco, mas era uma questão racional. O risco da pandemia era maior que o risco da vacina, infinitamente maior. Então, eu, por exemplo, não tive dúvida. Eu tomei a vacina, dei a vacina nas minhas filhas menores de idade, sobre quem eu ainda tinha autoridade. E todas tomaram, até as outras, as mais velhas. Mas era uma inquietação. Agora, se Deus diz que não precisa tomar vacina, não tem inquietação. Se existe um ser superior que decide por você o que você tem que fazer, não tem inquietação. Mas Deus não disse que não tem que tomar vacina. Não, mas algum ser humano diz que Deus disse. Falsos intérpretes da vontade divina surgem a todo dia. Cada quarteirão que você passa tem uma porta de uma falsa igreja oferecendo uma falsa leitura. Ontem eu ouvia no rádio uma coisa alucinada, um sujeito falando que Abraão pagava dízimo, que o dízimo é anterior à Bíblia. Uma conversa sem pé nem cabeça, mas que para a pessoa que não quer conhecer... Eu faço muito essa experiência. Para muitos cristãos, eu dou uma tradução da Bíblia do professor Frederico Lourenço, que eu adoro, que tem umas explicações sobre itens da tradução que terminam por ser extremamente elucidativas das circunstâncias em que certas passagens do Evangelho se deram. Nenhum deles lê.